A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 3, aqui da classe dos jovens, e vamos estudar sobre um tema primordial: santidade, um requisito para a conquista. Estamos estudando o primeiro trimestre da CPAD em 2019, analisando o livro de Números, e eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Lembrando que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos jovens, primeiro trimestre da CPAD em 2019. Gente, é um prazer te receber por aqui. Hoje nós vamos analisar um tema que vale a pena ser estudado com os nossos alunos: santidade, um requisito para a conquista. Lembrando que nós estamos analisando o livro de Números e é muito importante que você, como professor da Escola Bíblica Dominical, possa fazer a leitura do livro de Números. Vai ser edificante para você, tá bom? Hoje nós vamos estudar esse texto bíblico, estudar essa narrativa. É muito importante você analisar isso à luz das Escrituras. Vamos perceber que santidade é um requisito para a conquista do povo hebreu e também é um requisito para a conquista do cristão, do jovem cristão que você vai ministrar essa aula. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer, sabe, de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a chegar mais longe, a ministrar ainda mais a palavra de Deus. Eu quero agradecer você que faz questão de deixar aí o seu comentário. Gente, muito obrigado pelo seu comentário. Tem muita gente comentando de todas as partes do nosso Brasil. Um abraço a todos vocês. Tem gente até de fora do país. Olha, eu fico muito feliz ao ler comentário por comentário. Então faça isso, coloque aí de onde você está assistindo essa lição. Eu vou ficar muito feliz, sabe, em te ver por aqui. Hoje nós chegamos na lição de número 3, santidade, um requisito para a conquista. Nós já estudamos à luz da palavra e entendemos que o livro de Números é um livro que foi escrito no deserto. E é bem verdade que esse é o tema principal do livro. Na versão hebraica, esse livro é conhecido como No Deserto, o local onde Deus deu a revelação a Moisés. Porém, a partir da Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego pelos 70s, ali no período de Alexandre o Grande, por um dos seus generais, é interessante que quando eles traduziram o livro, eles colocaram com o pensamento grego a nomenclatura desse livro, porque eles perceberam que no livro tem muitos censos, muitas contagens, e a partir daí eles denominaram esse livro como Números. E na nossa cultura nós recebemos isso e adotamos também essa nomenclatura de Números. E é interessante entender isso aqui. O livro original, na versão hebraica, é conhecido como No Deserto, na versão grega como Números, para dar essa ideia de contagem, de numeração, de separação, de pertencimento do povo hebreu. É muito importante você iniciar a sua aula apresentando para os seus alunos o texto bíblico da sua lição. Você, querido professor, como eu sempre falo aqui, é servo da palavra. É importante você fazer a leitura em sala de aula. Você é servo das Escrituras e não pode deixar o texto bíblico de fora da sua ministração. Lembre-se também que a sua lição possui 3 objetivos específicos. Aqui tem um detalhe: você precisa ler os 3 objetivos específicos para ter um rumo, ter um norte, para você não se perder durante a sua aula. Porque às vezes surgem perguntas, assuntos que a gente acaba atendendo os nossos alunos e fugindo do assunto original. É por isso que é importante você observar os objetivos. Lembre-se também que a sua lição tem 3 pontos. E aqui é um detalhe didático para a sua aula.
que você vai fazer? Você apresenta o tema da lição e depois ponto a ponto a ser ministrado. Isso vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Paulo, escrevendo a carta a Filipos, é interessante que ele, escrevendo a carta aos Filipenses, ele trata de um assunto com aquela igreja em si, orientando os crentes, fazendo ali orientações pontuais para que o povo de Deus possa continuar sendo santo, servindo ao Senhor. Quando nós comparamos com o livro de Números, esse livro que estamos estudando aqui na classe dos jovens, você percebe no capítulo 1 e 2 que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus também faz essas pontuações para o povo hebreu. Lembrando que esse povo está saindo do Egito em si, está peregrinando no deserto. Muitos que estavam ali não tinham essa questão de cultura em servir a Deus de todo o coração. Muito pelo contrário, eles eram influenciados por outras culturas, culturas pagãs, culturas de adoração a ídolos, por exemplo. E é interessante que a partir de agora, no livro de Números, Deus começa a pontuar, a orientar o povo de Deus que é importante ter santidade, que é importante buscar ao Senhor, que é importante ter uma vida separada para conquistar a terra prometida. E o primeiro ponto da nossa lição, ele vai tratar sobre o seguinte assunto: a repetição das advertências. Em Números, nós encontramos uma repetição das leis em si, das orientações que Deus deu a Moisés para o povo hebreu. E aqui você precisa ter essa noção, que há uma repetição. Há sempre esse chamado do povo para a santidade. É bem verdade que isso está em toda a Bíblia. E esse primeiro ponto, ele possui alguns subtópicos. São 3. E o primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto. A primeira advertência, a pureza social. O processo do caminho para a santidade chama-se santificação. E é bem verdade que a santificação é uma doutrina bíblica. É bem verdade que a santificação está presente nas Escrituras desde o seu início. A santificação, ela possui um propósito: alertar o povo de Deus, separar o povo para o Deus vivo, ser um povo consagrado, um povo que é luz desse mundo. Esse é o objetivo da santificação. E você, como professor da escola bíblica dominical, vai tocar nesse assunto. É claro que essa santificação, essa separação social, fala exatamente da cultura do povo de Deus. Fala exatamente dos princípios de fé que nós seguimos, que nós adoramos ao Deus vivo, servimos a Ele de todo o coração e nos consagramos para Ele em santificação, porque somos criaturas, somos filhos, somos chamados por Ele. Números capítulo 5, versículo 1 ao 10. Há um detalhe aqui. Deus começa a trabalhar a pureza social, a santificação social no meio do povo hebreu. E como Ele faz isso? Demonstrando ao povo alguns princípios sociais, princípios éticos. Lembrando, querido professor, que nós estamos falando do mundo antigo, do povo hebreu, em uma época em que a saúde não era como hoje, com os recursos que possuímos. E o capítulo 5 acaba tratando algo que é especial, porque nas culturas antigas era comum os leprosos estarem entre o povo em si, permanecerem com as famílias, permanecerem no convívio social. Nós temos esse exemplo também dentro das Escrituras, daquele general que está em 2 Reis, capítulo 5, o general Naamã, que era leproso e vai à procura do profeta Eliseu. É interessante que aqui agora no capítulo 5, versículo 1 ao 10 de Números, Deus começa agora a pontuar coisas, a pontuar orientações e a dizer que os leprosos não deveriam permanecer no convívio social de um povo santo, de um povo separado.
Não somente por causa da doença, porque ali há contaminação. E também a questão de saúde em si era muito escassa naquele período. Mas o sentido de separar o leproso aqui nas Escrituras era demonstrar que a lepra era um símbolo do pecado, era um símbolo da impureza, era um símbolo do afastamento do povo hebreu da presença de Deus. E por isso Deus orienta esse povo no seu convívio social a separar os leprosos, por exemplo, a separar os imundos. Na antiga aliança há muito disso. A separação do povo que é santo e do povo que é impuro, do povo que é lavado e escolhido por Deus, do povo que é imundo, que não serve, que é escória da sociedade em si. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6, Paulo examinando as Escrituras, examinando o livro de Números, por exemplo, capítulo 5, que nós acabamos de explicar para você. Ele pregando para a igreja, ele disse que essas figuras, isso que aconteceu na antiga aliança, era símbolo, eram figuras para uma revelação maior que se dá em Cristo, para uma revelação entre santidade, vida com Deus, vida com Cristo, e vida de impurezas, regrada pelo pecado em si. Esse assunto você precisa trabalhar em sala de aula. Sabendo disso, nós vamos avançar para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a santidade e pureza nos relacionamentos. Primeiro você percebe que essa pureza social, há essa separação do povo hebreu daquilo que é pecado em si, daquilo que não agrada a Deus. Aqui você pode pegar vários exemplos para poder trabalhar em sala de aula. Essa separação do crente com aquele que não serve a Deus, que está imundo em si, nesse mundo, que permanece no pecado. E agora nós vamos entender sobre essa pureza nos relacionamentos. É algo mais perto de si. E você vai trabalhar isso com seus alunos em sala de aula. Deus traça uns marcadores para o povo hebreu. E um dos marcadores é a importância da valorização da família em si. Isso está em Números, capítulo 5, versículo 11 ao 31. Deus valoriza e incentiva o povo hebreu a exaltar a Deus, valorizando a família. A família dos levitas era uma família consagrada, separada para o Senhor. E se você, como professor da escola bíblica dominical, deseja aplicar isso em sala de aula para os seus alunos, é importante você trabalhar os relacionamentos como algo separado, consagrado para Deus, algo que foi feito exatamente para ser um instrumento de exaltação do Senhor em casa. A família, ela possui essa valorização nas Escrituras. O pai ensina o filho uma profissão, esse filho passa para outra geração. A família em si, dentro das Escrituras, é um instrumento de edificação. E quando falamos sobre relacionamentos, estamos falando de coisas sólidas, não de relacionamentos que são padronizados por esse mundo, mas de relacionamentos que são verdadeiros, que decidem exaltar a Deus com um casamento no altar. E isso vale a pena ser explicado em sala de aula. Sabendo disso, você vai avançar para o terceiro subtópico, que vai tratar sobre a pureza espiritual. Quando trabalhamos sobre a pureza espiritual em si, você percebe que Deus agora começa a trabalhar marcadores de consagração para o povo hebreu. Números capítulo 6, versículo 1 ao 26. Deus estabeleceu um padrão para o povo hebreu. Deus estabeleceu um padrão para os filhos de Israel. Para aquele que quisesse se consagrar a Deus, era organizada a sua vida, era separada a sua vida para o nazireado. A lei dos nazireus. Os nazireus são aquelas pessoas que escolheram consagrar a sua vida a Deus.
É claro que aqui você vai pegar exatamente essa ideia, esse pensamento, e trabalhar em sala de aula explicando para os seus alunos sobre a importância de ser consagrado para Deus. Os nazireus, por exemplo, eles consagravam a sua vida para o Senhor. Naquela época, eles deixavam seus cabelos crescer como forma de santidade, como símbolo, para que as pessoas reconhecessem eles à distância, ou seja, isso se encaixa também com as suas vestes em si, reconheciam-se um nazireu a partir da maneira como ele se vestia, como ele permitia que o seu cabelo crescesse. Isso era visto de longe. Hoje em dia você reconhece aquele que é cristão pela forma de vestir, pela maneira de caminhar, pela maneira de andar. Isso fala de relacionamento. O nazireu, por exemplo, não se dava a bebida alcoólica. Naquela época era o vinho em si. Isso, se ele fizesse ou tomasse uso desse tipo de prática, ele estava pecando contra o Senhor, quebrando o seu pacto, quebrando a sua aliança. Aqui você pode aplicar com seus alunos que aquele que é consagrado para Deus não se envolve com as drogas, não se envolve com a bebida, não se envolve com a prostituição. O nazireu também não podia tocar em coisas impuras, como um cadáver, como alguém que já estivesse morto, porque ele era separado para Deus. Aplicando na vida dos seus alunos, você pode trabalhar muito bem, explicando para eles que nós somos nazireus de Deus, comprados por Cristo na cruz do Calvário, fomos consagrados para Ele. Finalizando o ponto de número 1, apresente para os seus alunos o pense e o ponto importante. Argumente com eles em sala de aula. E sabendo disso, avance. Vá para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto: o caminho da consagração. O segundo ponto vai tratar sobre esse argumento. É claro que ele possui 3 subtópicos. E em cada subtópico, você vai trabalhar ponto a ponto com seus alunos e vai desenvolver esses argumentos para o caminho da consagração, mostrando as Escrituras, apresentando a palavra de Deus em sala de aula. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto: o caminho da consagração inicia com a bênção de Deus. A bênção de Deus é importante para caminharmos com Deus em consagração. A bênção de Deus é valiosa para aqueles que desejam permanecer e estarem diante do Deus vivo. Salmos capítulo 35, versículo 27. Você vai perceber que no texto de Salmos fala a respeito da bênção de Deus sobre o povo hebreu. O povo hebreu permanecia acampado, mas em todo o tempo eles estavam preparados para marchar no deserto. É claro que isso aqui é um símbolo nas Escrituras. Nós estamos debaixo da bênção de Deus. E quando a nuvem de Deus decide caminhar, nós também decidimos caminhar com Deus no deserto. Por quê? Porque Deus é aquele que orienta o nosso caminho. Deus é aquele que nos dá a direção. Deus é aquele que está conosco em todo tempo. Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26. A bênção de Deus estava sobre Israel, demonstrada através da paz, através da pregação, através da palavra proferida pelos sacerdotes. Aqui nós podemos trazer uma aplicação. A bênção de Deus está sobre as nossas vidas por causa da palavra de Deus, ministrada por você, professor da escola bíblica, pelo seu pastor, pregando a palavra para os seus alunos da escola bíblica dominical. Mateus capítulo 6, versículo 9, você percebe no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus ensinando os discípulos a orarem. E na oração, há algo especial sobre a bênção de Deus, que os discípulos exaltam o Senhor pela santidade do seu nome. Santificado seja o teu nome, Senhor. A bênção de Deus está sobre as nossas vidas quando nós decidimos exaltar a Deus por causa da sua santificação, por causa da sua santidade, daquilo que Ele promove para o nosso coração.
Números capítulo 23, versículo 21 ao 23, há exatamente essa narrativa para demonstrar ao povo hebreu e para os filhos de Israel e também para mim e para você que somos cristãos, que quando a bênção de Deus está sobre as nossas vidas, não há maldição, não há encantamento, não há palavra contrária, não há maldição hereditária, não há exatamente nenhuma profecia ou oração que o povo parece que faz alguma coisa contrária contra alguém. Isso não é uma realidade bíblica. Não existe nada disso que possa combater você se você está debaixo da bênção de Deus. Quando a mão de Deus está sobre você, algo sobrenatural acontece. Deus te guarda, Deus te protege, Ele dá o livramento. Isso fala da bênção de Deus. Finalizando esse primeiro subtópico, avance. Vá para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte assunto, aqui no ponto de número 2. A bem-aventurança do doar, ou a felicidade daquele que doa, daquele que tem para dar. As Escrituras apresentam isso em Números. Os primeiros 88 versículos do capítulo 7 de Números, você vai perceber, de acordo com as Escrituras, uma lista em si daquilo que os filhos de Israel, que o povo hebreu, deveria doar ao Senhor em culto, em gratidão, em exaltação. Formas de adoração em si. A questão de doar aqui traz essa ideia de oferta, de oferecer ao Senhor o melhor que possuímos. E dentro das Escrituras você percebe isso a partir de um momento, a partir de um período, a partir também de uma unidade de medida, em uma época e em um período que nós entendemos à luz das Escrituras. E isso é tão interessante que, à luz das Escrituras, Deus estava satisfeito com a própria voluntariedade do povo hebreu em servir a Deus. Servir a Deus com o seu coração e servir a Deus também com os seus bens, com aquilo que possuía. Números capítulo 7, versículo 8 e 9, está escrito que Deus falava com Moisés em cima dos querubins da arca do Senhor e falava de uma forma que Moisés compreendia e passava isso ao povo, o povo hebreu. Na Nova Aliança, Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que aquele que é voluntário, aquele que deseja se doar para a obra de Deus, fazer o melhor que tem para o Senhor, é galardoado pelo próprio Deus. E Hebreus capítulo 11, versículo 6, nós encontramos exatamente essa leitura bíblica que nos dá base para entender essa luz das Escrituras. É bem certo que o escritor aos Hebreus escreveu aquela carta, aquele texto bíblico, analisando o Antigo Testamento, analisando o livro de Números, Levítico, a palavra de Deus, o Pentateuco em si. Fazendo isso, vá para o terceiro subtópico do ponto de número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto: a obediência no chamado. Olha como é importante trabalhar isso em sala de aula. Obedecer a Deus, obedecer ao chamado. Quando você, por exemplo, pegar o texto do capítulo 8 de Números, você vai perceber que o povo hebreu está obedecendo a Deus, está caminhando em obediência. E isso aqui é um princípio fundamental. O povo ouve as Escrituras e decide caminhar com Deus. O povo obedece à palavra de Deus através de Moisés e decide caminhar com o Senhor. Nós, como cristãos, à luz das Escrituras, precisamos caminhar com Deus em todo o tempo em obediência. E o caminho da consagração, da separação para Deus, para uma vida de santidade, iniciava com os levitas, a liderança espiritual do povo hebreu. Eles precisavam se consagrar para Deus. E nós, como cristãos, à luz das Escrituras, somos chamados de levitas do Senhor. Precisamos em todo o tempo nos consagrar para Deus, para que Deus opere maravilhas em nossas vidas. Trabalhe isso em sala de aula.
Aplique isso na vida dos seus alunos. Apresente o pense, o ponto importante também, e avance. Vá para o terceiro e último ponto da sua lição sobre o seguinte assunto: a comunhão no deserto. Esse é o terceiro ponto da nossa lição aqui na classe dos jovens. É claro que esse ponto possui 3 subtópicos que vamos tratar aqui com você, de maneira prática, que você possa pelo menos entender e trabalhar em sala de aula os seus argumentos com os seus alunos. O primeiro argumento aqui, o primeiro subtópico do ponto número 3, trata sobre o seguinte assunto: tempo da comunhão, tempo de buscar a Deus, tempo de estar com Deus. O povo hebreu tem comunhão com o Senhor no deserto. É bem certo que no deserto é o local onde Deus se revela ao seu povo. Se revela para mim e para você também. E aqui nós vamos entender, à luz das Escrituras, que o povo tem um tempo para se consagrar, para estar com Deus, ter um momento com o Senhor. Números capítulo 9, em si, você vai perceber que o povo hebreu está diante do Senhor perante o Sinai, se consagrando, se preparando, colocando a sua vida no altar, colocando a sua vida diante da presença de Deus. E qual é o nosso Sinai? O nosso Sinai pode ser trabalhado simbolicamente como um momento de estar com Deus na igreja, um momento de estar com Deus em casa, um momento de estar com Deus em um período de consagração na nossa vida diária. E nesses dias em que nós estamos vivendo, dias corridos, dias de ter uma vida sem tempo, é necessário alertar os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical que precisamos retirar um tempo para o Senhor. Finalizando isso, vá para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a exigência divina. O que Deus exige dos seus servos, o que Deus pede do povo hebreu, o que Deus está pedindo de mim e de você. Números capítulo 9, versículos 6 ao 13. Esse texto é fantástico. Sabe o que Deus exigiu do povo hebreu? A celebração da Páscoa. É bem certo que na antiga aliança a Páscoa representa libertação. Libertação do Egito, libertação de uma vida de prisão, libertação da escravidão. Na nova aliança, a Páscoa representa a nossa libertação do pecado, representa a vitória de Cristo na cruz do Calvário a partir da sua morte e ressurreição. E aqui Deus exige ao povo hebreu celebrar a Páscoa da maneira certa, da maneira correta. É bem certo que as pessoas hoje celebram a Páscoa de uma maneira equivocada. Colocam um tal de coelho que eu não sei de onde surgiu, mas é interessante que a Bíblia apresenta que não é o coelho, mas sim o cordeiro. E nós precisamos entender muito bem que precisamos celebrar a Páscoa conforme as Escrituras. Permitir o local do cordeiro, colocar o cordeiro em evidência, celebrar a Deus a Páscoa da nossa libertação. E é interessante que a Páscoa é simbolizada também pelo nosso momento de participar da ceia do Senhor. Fale com os seus alunos sobre essa importância e avance para o último subtópico da sua lição. Vai trabalhar sobre a igualdade dos adoradores. No reino de Deus, na obra de Deus, não há separação de pessoas. É interessante que na igreja em si, na obra em si, Deus chama a todos. Deus chama aquele, por exemplo, que é rico, mas Deus também chama o pobre. Deus chama aquele que é um doutor, mas também chama o analfabeto. Deus chama todos em si para uma grande obra. E na obra de Deus, na adoração em si, nós somos iguais. Não é o meu currículo, não é a falta do meu currículo que vai retirar esse momento de adoração do meu coração. A adoração é um princípio fundamental que precisamos ter à luz das Escrituras. Em Números capítulo 9, versículo 14, está escrito que nós precisamos celebrar a Deus com aquilo que possuímos. A Páscoa em si unia a todos. Todos eram iguais, pertencentes do Senhor no momento da Páscoa. Finalize o último ponto apresentando o pense e o ponto importante. Eu espero que Deus em Cristo te abençoe na Escola Bíblica Dominical da sua igreja, que você seja um instrumento, sabe, da IBD,
Lembre-se aí de seguir a gente nas nossas redes sociais. Estou deixando para você também o nosso endereço aí. Lembrando que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Um grande abraço, a paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.